Amém. Seja bem-vinda, missionária Vânia. Passa a palavra, minha amada. Quem puder abrir a câmera para dar mais um incentivo ao pregador e a mim também. Quem puder, quem não puder, se fique à vontade. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde aqui no Brasil e aos demais países. Eu acredito que já é noite, né? Que Deus Não, aqui é abençoe. tarde, já dá 5 horas, daqui a pouco. Ainda é tarde também, ô glória. Então, aqui já é 12h35. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vocês. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida da pastora Rita, que tem sido uma amiga muito querida, né? Graças a Deus, Deus tem nos unido e sempre estou pedindo socorro para ela. Esses dias eu estava um pouco ausente, irmãos, né? Tem alguns irmãos que estão assíduos na live e com certeza não viram mais a minha presença, mas foi um processo mesmo. O primeiro celular quebrou, fiquei um tempo sem celular, aí a gente não tinha, né, outro meio de como tá entrando, aí depois veio o processo de algumas viagens, e agora, há pouco tempo recente, fiquei internada, parei por um processo de enfermidade, mas o nosso Deus, ele é fiel, há um tempo determinado para todas as coisas, né? E eu louvo a Deus por estar aqui ouvindo pessoas, homens, mulheres de Deus, que sempre tem uma palavra, sempre acompanham no grupo, né, a oração, pedidos de oração, e é isso, como a nossa irmã aqui, que passou pelo processo cirúrgico, falou, é isso que nos sustenta, no momento das nossas lutas, das nossas tribulações, a gente saber que tem alguém que ora por nós, que intercede por nós. Foi isso que fez com que a constante oração da igreja fez com que o Senhor mandasse um anjo e livrasse Pedro daquela prisão, livrou ele da morte. Claro que o Senhor sempre já tinha um propósito, mas eu acredito que a oração ela muda situações, ela muda histórias, ela transforma. Então, a palavra diz que a igreja incessantemente orava por Pedro e Deus cortou o laço e o nome dele continuou sendo glorificado e a igreja foi estabelecida, né, porque tinha uma promessa sobre a vida de Pedro. Nós temos promessa, mas nós temos que ter responsabilidade com essa promessa também, né? Para que haja um cumprimento dela, depende muito de nós. Então, eu louvo a Deus pela vida dessa mulher guerreira que sempre está aí firme, no propósito, fazendo a vontade do Senhor, aos demais irmãos que eu não conheço, um prazer estar conhecendo. Pastora Adriana, eu lembro muito dela, desde as outras lives que eu participei, uma grande mulher de Deus, seu esposo, uma bênção, louvo a Deus por estar aqui revendo a irmã, né, em nome de Jesus. E vamos ler a palavra. Eu confesso que eu fiquei, Jesus, eu quero uma palavra, eu gosto de trazer a palavra que arde no meu coração, né? E aí eu disse, Jesus, eu quero uma palavra. Ontem eu tive ministrando uma e ela ardeu muito no meu coração. Eu falei, eu acho que eu vou orar a Deus para ver o que Deus quer com essa palavra, mas o Senhor não permitiu. E hoje ele fez, agora há pouco, ardeu uma outra aqui no meu coração, e eu louvo a Deus por isso, porque eu costumo falar para o Senhor, eu sou dele, a igreja é dele, a palavra é dele, então tem que estar tudo interligado, em sintonia, para o nome dele ser glorificado e exaltado. Não é o que queremos, porque nada é por nós, mas é tudo para ele, e por ele são todas as coisas. Então, no livro de Marcos, aqui, sem perder tempo, o Evangelho, segundo escreveu Marcos, diz aqui no versículo, capítulo 6, a partir dos versículos 45. Esta passagem também eu estava lendo ela aqui em Mateus 14, a partir do versículo 22, mas tem algumas coisas que o Senhor trouxe para mim a partir daquilo que o evangelista Marcos traz, né? Nós sabemos que tem algumas passagens que há aí referência uma com a outra, porque a palavra ela se complementa, mas aqui era a visão de Marcos, né? O olhar dele naquela situação e o que o Espírito Santo inspirou. E aí eu quero trazer aqui a partir da revelação aqui do evangelista Marcos, no Evangelho de Jesus, que diz a partir do versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida,
enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles, aleluia, e disse-lhes: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Meu Deus, aleluia, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiam-se à terra de Genazaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer leitos onde quer que sabiam que eles estavam, e os que achavam enfermos. Amém? Então, eles chegaram do outro lado. Eles cumpriram o propósito, a ordem do Senhor. É claro que no meio do caminho, no meio, aleluia, louvado seja Deus, daquela passagem, daquela travessia, houve algumas situações que quiseram impedir do propósito ser concluído, porque o Senhor falou com eles lá no início. Aqui eu gosto de Marcos, porque ele diz que o Senhor os obrigou, ordenou, né? Mateus diz que o Senhor os fez entrar dentro do barco. Já Marcos diz que o Senhor obrigou, deu uma ordem a eles para atravessarem para o outro lado. E o que eu gosto de Mateus é o final, a qual o Senhor me chamou muita atenção, e Marcos, ele deixa passar esse finalzinho, mas depois eu quero entrar nessa parte, a qual eles reconhecem o Senhor como Filho de Deus. Mas aqui o Senhor nos mostra que o evangelista ele faz essa leitura e conta essa história, e nos versículos anteriores, a gente sabe no início do capítulo 6, logo depois eles falam do relato da multiplicação dos pães, né? E ali eles ficaram com o coração endurecido. O próprio Marcos fala aqui, aonde eu li no versículo 52. E aí a gente começa a entender, porque às vezes o Senhor faz algo na nossa vida e nós não entendemos o porquê, questionamos e até, né, entramos em contradições com algumas questões, mas aqui Marcos faz questão, o Espírito Santo de Deus faz questão de dizer por que eles passaram por aquela situação, né? Por que Deus, por que Jesus permitiu, louvado seja Deus, que eles passassem, aleluia, por aquela tempestade. E às vezes é necessário, porque o Senhor quer tratar algo conosco e através de nós, né? Porque tudo é para Ele. E aí, quando ele fala que ele ordenou que eles fossem para o outro lado, eu acho importante porque eles obedecem à voz do Senhor. E a Bíblia faz questão de dizer que o Senhor ficou em terra e eles foram, aleluia, para o mar naquele barco. Louvado seja Deus, porque obedeceram. E isso significa que muitas das vezes a gente está obedecendo a voz de Deus, obedecendo o propósito, mas não nos isenta de passarmos por situações, por provações, por luta, mesmo na obediência, né? Mesmo nós fazendo a vontade do Senhor, Ele não nos deu a certeza de que tudo ia ficar bem. Não, Ele deu a certeza para nós que nós iríamos vencer. Ele disse, mas como venceremos, aí é outro detalhe, aí é outro processo. Mas que nós chegaríamos aonde ele determinou, nós chegaríamos. E a Bíblia diz aqui que ele viu, porque ele estava lá em terra, orando ao Pai, louvado seja Deus, deu a ordem, os discípulos obedecem, mas eu acho lindo porque ele faz questão de frisar que o Senhor viu que eles estavam já no meio do mar.
e ele ficou observando. E o que me chama a atenção é porque ele diz: e sobrevindo à tarde, o barco estava lá no meio, sozinho, o Senhor estava em terra, e ele viu que eles já estavam cansados, se fadigando, aleluia, de remar. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde é que muitas das vezes a gente diz: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou cansado. Meu Deus, eu estou fadigado. Olha, porque tem lutas que nos cansam mesmo, que tiram as nossas forças. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer para o meu esposo que às vezes tem uma luta que quando ela fica muito constante, você ora há muitos dias, há muitos meses, há anos, né, por algo que é constante ali, que não passa. Parece que as nossas forças, às vezes, tem momentos que estão sendo sugadas, porque a gente espera o milagre, espera a vitória. E eu acredito que os discípulos também, porque a Bíblia faz questão de dizer que ele estava tarde ali. Só que Jesus decide aparecer, aleluia, já na quarta vigília da noite. E eu fico me perguntando, eu falei: Jesus, por que o Senhor aguentou tanto tempo vendo eles remando? Porque Jesus já estava vendo o vento, irmão. Ele estava vendo a tempestade. A própria palavra diz que ele via tudo, eles cansados de remar. Mas o Senhor sabia da estrutura deles, o Senhor sabia até onde eles poderiam suportar. E nessa tarde, esta palavra vem para mim e para você. Talvez tenha alguém aqui nessa live, eu acredito que tenha, porque a verdadeira profecia é a palavra de Deus, que está cansado. E você até falou para o Senhor: Senhor, como pode? Olha só de novo essa situação, eu não aguento mais, Senhor, faz algo. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: talvez você não esteja vendo o que eu estou fazendo, mas eu quero deixar claro para você que eu estou vendo sim, aleluia, e que eu estou contemplando. Ele está vendo, ele está contemplando, e ele vai chegar no momento certo, porque ele deixa para chegar já no raiar do dia, quarta vigília da noite. Diz os estudiosos que era das 3 às 6 da manhã, na alvorada ali do dia. Então, durante a noite, da tarde até a noite, os discípulos passaram por aquela luta. E eu acho lindo porque o propósito de Jesus, nós lemos aqui, era ele passar na frente dos discípulos e, quem sabe, deixar que os discípulos chegassem junto com ele do outro lado. Mas quando ele viu, aleluia, o desespero, porque a Bíblia diz que eles gritavam, eles se perturbaram. Aleluia, louvado seja Deus, e é normal, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém aqui é super crente, ninguém aqui é super homem. É necessário às vezes a gente gritar mesmo, pedir socorro, e às vezes ele espera isso de nós, aleluia, porque a Bíblia diz que quando ele estava dormindo, também lá em Marcos 4:41, a primeira vez que ele deu ordem para o vento se acalmar, ele estava dormindo dentro do barco, o barco açoitado pelas ondas, e ele não acordou porque estava muito cansado. Não, ele estava sabendo do que estava acontecendo, mas ele esperou só o pedido de socorro, só o grito dos discípulos. E nesta tarde eu acredito também que Deus está esperando uma ação, uma atitude nossa diante dessa situação, porque às vezes a gente fala: Senhor, tu pode, Senhor, eu sei que tu faz. Eu tenho essa mania, eu vou contar aqui rapidinho um testemunho, porque o Espírito Santo me impulsiona a contar. Muitas das vezes, quando eu estou passando por alguma prova, alguma luta, eu falo para o meu esposo assim: eu não vou orar sobre essa situação, porque Jesus está vendo. Outro dia eu falei isso para ele: ele está vendo, há tanto tempo que a gente está nessa situação, ele está vendo. Aí o meu esposo disse assim: amor, ora, quem sabe? Eu falei: não, porque eu tenho medo de acabar falando algo que entristece, mas Jesus sabe o que está no meu coração, irmãos. Quando foi um dia eu acordei, e aí eu olhei aqui dentro da minha casa, e eu vi uma situação, e eu comecei a falar com Deus no sofá. Eu sentei no sofá e comecei a falar com ele: Senhor, e mostrei, fui falando: olha como tá, olha isso, olha aquilo. E aí o meu esposo estava sentado no outro sofá, ele estava estudando a palavra, e ele olhou para mim, e aí ele começou a rir pela maneira que eu estava conversando com Deus. Aí eu vi que ele estava observando demais, fui para o quarto, e fui falar com Deus no quarto, só que a porta continuou aberta, não fechei a porta. E aí, quando chegou no culto à noite, ele dirigindo o culto, ele disse assim: irmãos, eu preciso dizer algo aqui nessa noite, porque Deus me manda falar isso para minha esposa. Hoje ela
ela fez uma oração lá na minha casa, que não é o de costume as orações dela. Mas ela falou com Deus. Da maneira dela, ela falou com Deus. E porque ela falou com Deus daquela maneira, Deus vai responder. Irmãos, e para a glória de Deus, não demorou 2 dias. Deus respondeu a minha oração. Deus respondeu porque Ele esperava de mim aquele grito de socorro. Ele esperava de mim aquele momento de falar mesmo com Ele, que às vezes a gente liga para um, liga para outro, e temos que fazer também, porque é bom conversar. A Bíblia diz: contai as nossas necessidades para os santos, mas às vezes Ele quer ouvir o nosso grito de socorro. E aí, quando eu falei, o Senhor respondeu em 2 dias, para a glória de Deus, e Deus fez muito mais daquilo que eu pensei, muito mais daquilo que eu falei com Ele. Então, nesta passagem também, quando os discípulos gritam, quando eles pedem socorro, o Senhor entra em ação. E uma coisa que me chamou a atenção é que os discípulos estavam com o coração endurecido. Por quê? Será que eles não tinham crido naquela multiplicação dos pães? Será que eles não tinham compreendido, é isso, o que o Senhor fez na multiplicação dos pães? Então Jesus agora se revela de uma outra forma para mostrar que Ele está no controle. Aleluia! E talvez nós estejamos passando por algo porque a gente ainda não compreendeu o propósito que Ele tem para fazer através das nossas vidas. Mas nessa tarde Ele diz para mim e para você: eu vou me revelar de uma forma extraordinária na tua vida. Essa palavra ardeu muito no meu coração, porque o Senhor disse assim: lembra de Marta e de Maria? Elas estavam acostumadas somente a saber que eu estava curando, e até podem saber se eu ressuscitei o filho da viúva, mas ali elas não estavam, aleluia, a entender que eu era um Deus que poderia chegar tanto no momento da enfermidade, mas também depois da morte, depois que tudo tinha se findado. Porque para Ele, irmão, chegar no início, no meio ou no final, não tem problema com Ele. O problema tem em nós. O problema está em nós, porque às vezes, aleluia, a nossa fé se enfraquece, às vezes a dúvida vem, mas Ele não, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo soberano, Ele continua sentado no trono, Ele continua tendo o controle. Ele estava em terra, os discípulos no mar, mas Ele estava no controle. Ele estava no controle. Alaia. Mandou, aleluia. E aí a Bíblia diz que quando ele chega na 4ª vigília da noite, já raiado o dia, e eu lembro da passagem que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, porque Ele é a nossa alegria. Ele chega com resposta, Ele chega com vitória. Tem o tempo da luta, tem o tempo do processo, tem o tempo, aleluia, da humilhação, de você gritar, de você chorar, mas também tem o tempo de você reconhecer Ele como Senhor. E eu digo para você nessa tarde, Deus me diz aqui que tem pessoas que estão passando por um processo, porque Deus, aleluia, através desse processo quer se revelar a ti para outras pessoas. Louvado seja Deus. Jesus foi levado para o deserto, aleluia, glória a Deus, não foi para ser tentado, não, porque ele não é tentado em nada, Ele é santo, Ele é poderoso. Ele foi para o deserto para Satanás provar do que tinha nele. E muitas das vezes essa tua luta, essa tua prova, é porque tem alguém que precisa provar, aleluia, o melhor de Deus que está em você. Então, nessa tarde, tome posse dessa palavra, porque o Senhor se revela a nós, e quando eles dizem é um fantasma, e eles se assombram, pode ver que eles, aleluia, aqui Marcos diz que eles entendem e reconhecem Jesus quando chega no final, quando eles atravessam. Mateus já traz a referência de Pedro, aleluia, que decide ir, que ouve a voz do Senhor e disse: é tu mesmo, me manda ir até a ti. Pedro teve uma atitude que os outros não tiveram, mas viveu também o que ninguém viveu ali naquele barco, aleluia. Ele provou do sobrenatural, porque não esqueçamos que os discípulos eram judeus, o povo de Israel escolhido, e eles estavam até ali conhecendo um Deus que abria mar, um Deus que fazia o povo passar em terra seca, mas nesse dia, Deus quis se revelar como um Deus que anda por cima das águas. Então eu quero dizer para você nessa tarde, o milagre que você vai viver da parte de Deus é muito maior, é extraordinário, porque Ele quer se revelar de uma outra forma para você. E aí a Bíblia diz
que aqui eles reconhecem no final e dizem, né? Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Aleluia. Porque lá em Marcos 4:41, quando teve lá que Jesus estava dormindo no barco, e aí Jesus manda o vento se acalmar, manda o vento se aquietar, a Bíblia diz que eles olham para o Senhor e diz: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então lá eles fizeram uma pergunta, eles ainda tinham dúvida, mas aqui, para a honra e glória do nome de Jesus, nesse acontecimento, eles já reconhecem o Senhor, aleluia, como verdadeiramente o Filho de Deus. Tem coisas que estão, aleluia, acontecendo e vão acontecer, porque pessoas precisam reconhecer que o Filho de Deus verdadeiramente é na tua vida. Toma posse desta palavra, receba em nome de Jesus. Eles chegaram em Genezaré, eles chegaram aonde o Senhor queria, e nesta tarde eu profetizo sobre a tua vida, você vai chegar e você vai tomar posse, aleluia, daquilo que Deus já determinou sobre você. Você vai tomar posse, aleluia, louvado seja Deus, O microfone está que é fechado. maior, aleluia. Está aberto agora. Glória a Deus, voltou? Amém. Receba esta palavra em nome de Jesus, porque maior é aquele que te prometeu, maior é aquele que te chamou, maior é aquele que fez a promessa. Há uma palavra sobre a tua cabeça, há uma palavra sobre a tua casa, há uma palavra sobre a tua família. Aramandorebachai, ninguém pode mudar isso. Amém. Não tem inimigo, não tem obstáculo, não tem enfermidade, Amém. porque o que prevalece é a palavra dele. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jó tinha tudo, mas no meio do tudo, ele dizia: eu conheço o Senhor de ouvir falar. Mas quando tudo acabou, quando não tinha nada, ele disse: eu conheço o Senhor hoje, porque eu ando contigo, porque os meus olhos te veem. Sabe o que eu entendo por tudo isso, irmãos? Que Deus só quer mais de nós. Só quer um relacionamento mais profundo. Tudo isso que passamos é para nós aprendermos que o Senhor requer algo a mais de nós. E Ele vai cumprir sobre a tua vida e sobre a tua casa. Receba essa palavra em o nome de Jesus. Eu quero perguntar para a pastora se eu posso estar orando. Deve, aleluia, minha amada, fica à vontade. Amém. Eu senti muito forte de estar orando. Aleluia. Sobre vidas nesta tarde, aleluia, amém. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, nesta hora, Pai, pela revelação da tua palavra, amém, nós entramos, Senhor, aleluia, em oração agora, porque estávamos falando aquilo que o Senhor ministrava ao nosso coração, e como o Senhor continua ministrando para me orar, para que eu venha clamar, Senhor, nessa tarde, por vidas que estão nessa live agora, amém. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, vai trazendo agora, Senhor, um descanso às almas, um refrigério, aos corações. Tem pessoas que estão fadigadas, tem pessoas que se encontram cansadas por causa de uma luta que tem sido constante em suas vidas. Deus, e nesta tarde eu quero profetizar um tempo novo, um tempo, aleluia, de revestimento, um tempo de restauração, amém. Um tempo, Senhor, aleluia, de cura nas amém. Emoções, cura, Senhor, aleluia, amém. Na alma, no corpo, aleluia, no físico, no fisiológico, agora visita, Deus manda te dizer nessa tarde que o testemunho será grande para o nome dele ser glorificado. O processo é difícil, é doloroso, mas ele diz nessa tarde, o testemunho será maior. Prepara o culto de ação de graça, prepara o louvor, prepara a adoração.
unção da Aleluia. Madre Calabaçai, aleluia, porque diz o Senhor, eu vou chegar e vou fazer. Amém, Jesus. Alaia, Sé, porque tu tá esperando que eu chegue por um lado. Adavacandereia. Alaia, Sé, tu tá esperando que eu faça de uma forma, mas diz o Senhor nessa tarde, vou eu te surpreender, Amanda Comandaia, e vou fazer de uma forma que tu não imagina. Aleluia. Maiores são os pensamentos e maiores são os projetos e os planos dele sobre a nossa vida. Toma posse nessa tarde, seja renovado e fortalecido pelo poder desta palavra, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Deus tem livramento nessa tarde, pastora, nessa live. Eu creio. Ele tem livramento, Adabacandaraia. Ele tem livramento nessa tarde, Remandocoia, Subirabiandaia. Toma posse em nome de Jesus, aleluia, do que Deus vai fazer, meus irmãos e minhas irmãs, e que Deus abençoe as vossas vidas grandemente, em nome de Jesus, aleluia. Amém. Aleluia. Agradeço, pastora, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém. Glória Aleluia. ao Pai, glória ao Filho, Glória glória a ao Deus. Espírito Santo de Deus. A presença do Senhor é real neste lugar.